Olá, gente. Estou aqui para falar de probabilidade para vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre jogar um dado dos 6 lados, que é onde a gente começa a falar de probabilidade e entender o que ela significa. Bom, primeiro a gente tem que pensar sobre quais as possibilidades para sair um dado de 6 lados, ou possibilidades de resultado. Bom, eu tenho essas possibilidades aqui, de 1 até 6. Pois bem, a probabilidade ela tem como premissa a ideia de tentar prever um resultado. Então vejamos, pegando essas seis possibilidades aqui, eu vou analisar um pouquinho sobre elas. Vamos tentar entender qual a probabilidade de sair um número maior do que 4. Bom, o que significa isso? Eu vou tentar prever qual a minha chance de obter um resultado maior do que 4. E olhando para os meus resultados aqui, eu sei que eu tenho duas possibilidades que são possíveis, o 5 e o 6. Então eu posso dizer assim, eu tenho duas possibilidades em 6. Duas possibilidades que são maiores que 4 dentro das 6 que são possíveis. Então a gente pode representar isso dessa maneira. 2/6. Certo? Muito bem. Vamos passar a outra. Qual a probabilidade de sair um número ímpar? Bom, quais são os números ímpares aqui? 1, 3 e 5. Tenho 3 possibilidades em 6. Então, tem 3 que são ímpares dentro das 6 possíveis. Logo, eu posso representar isso como 3/6, ou 3 em 6. E assim, a gente pode analisar outras coisas. Qual a probabilidade de ser um número negativo? Impossível, né? 0 possibilidades. Não tem número negativo no dado. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de evento impossível. Às vezes pode acontecer de eu pedir para você calcular a probabilidade de algo que não tem chance nenhuma de acontecer. E aí a gente chama isso de impossível, porque não tem possibilidade dentro das 6 possíveis, nenhuma delas é negativa. O baralho de 52 cartas tradicional também é muito usado na análise de probabilidades. Então, muitos exercícios envolvem jogos que usam baralhos. Então, o baralho comum tem 52 cartas e elas são divididas em 4 naipes. São naipes de ouros, de espadas, copas e paus. Então, esses 4 naipes aqui são divisórios que você vai encontrar no baralho. Cada naipe vai ter 13 cartas, que tem uma sequência: Ás, 2, 3, 4 e assim por diante, até 10. Mas bom, eu falei que são 13 cartas, certo? Então aqui eu consegui cumprir 10 cartas, né, que vai do 2 até o 10, mais o Ás, que pode ser pensado como o número 1 aí, né, substituindo o número 1. E as outras 3 cartas, né, de cada naipe, são figuras. São o valete, a dama e o rei. Aqui eu tenho de cada naipe, né? O valete de paus, valete de ouros, valete de copas, espadas, assim, o mesmo para a dama e para o rei, certo? Isso aqui é só para você entender um pouquinho sobre o baralho convencional. Uma coisa que vai além do convencional é quando a gente pode ainda pensar no coringa do baralho, que é uma outra carta, uma carta extra, que não está dentro dos naipes que a gente acabou de ver. Mas isso é para outra hora. A gente vai sempre trabalhar no convencional, a menos que a gente diga o contrário. Muito bem. Vamos retirar uma carta do baralho. Então, esse aqui é um baralho completinho, né, das 52 cartas. Você pode ver que eu tenho ali os 4 naipes organizados e as 13 cartas. 4 vezes 13 dá justamente 52 cartas. E aí eu quero saber qual que é a probabilidade de sair um Ás. Né? Eu vou pegar uma dessas cartas aqui, vou sortear, e qual que é a probabilidade de sair o Ás? Eu tenho aqui esses 4 ases. Então, como eu tenho 4, eu vou dizer que tenho 4 possibilidades dentro das 52. Então, 4 sobre 52. Muito bem. Qual a probabilidade de sair uma figura? Bom, a figura a gente classificou essas 3 últimas aqui, né? Valete, dama e rei. E eu tenho 3 de cada naipe, então são 12 figurinhas, né? 3 vezes 4, 12. Então, 12 sobre 52. E se eu pedir uma carta ímpar, né, com um número ímpar? Bom, o Ás aqui eu poderia considerar como 1, mas a gente vai pular, né, porque ele é o Ás, né, não é exatamente um número 1. Então, vamos começar aqui com o 3, que tem 4 cartas. O 5 tem outras 4.
o 7 tem outras 4 e o 9 outras 4. Então, ao todo, eu tenho 4, 8, 12, 16 cartas ímpares. Logo, 16 sobre 52. Essa é a ideia da nossa probabilidade. Eu tenho um número desejado, né, o número daquilo que nós estamos pedindo para ter, e a gente tem o número total de possibilidades, que é o 52. Certo? Bem simples. Muito bem, então aqui a forma para eventos aleatórios, que é como a gente chama isso, rolar um dado, tirar uma carta do baralho, são eventos aleatórios. E aqui eu tenho essa seguinte fórmula que sempre vai funcionar para a probabilidade. Probabilidade de um evento A ocorrer é o tamanho do conjunto A, né, o tamanho de possibilidades que cumpre o evento, dividido pelo tamanho do que a gente chama de espaço amostral, usando essa letra ômega aqui, que é uma letra grega, representando o total de possibilidades para aquele evento. Então, ó, P de A, evento A, N de A, tamanho do evento A, N de ômega, tamanho do espaço amostral. Então, lá no caso dos dados, aqui eu colocava lá, por exemplo, o número maior que 4. Eu tinha 5 e 6. Então, são duas possibilidades. Esse NA seria 2. E esse N ômega seria 6, porque é o número total de possibilidades num dado de 6 lados. E aí vem a ideia de evento dependente e independente, que a gente precisa entender para poder entrar na probabilidade mais a fundo. Jogar um dado, retirar uma carta do baralho, girar uma roleta no cassino, são eventos aleatórios que envolvem apenas um sorteio. Então eu vou jogar um dado uma vez. Isso a gente chama de evento simples, porque ele não tem nenhuma dependência, não tem nada, é só um evento simples que eu vou estar podendo fazer uma previsãozinha ali com a probabilidade. Mas quando eu combino esses eventos simples, né, eu posso gerar eventos um pouco mais elaborados que vão poder ser classificados como dependentes ou independentes de alguma maneira. Então, por exemplo, jogar 2 dados convencionais. Então, agora eu estou combinando o jogo de um dado, na verdade eu vou jogar 2 dados. Então, é uma combinação de um evento simples. Tirar 3 cartas do baralho, girar a roleta do cassino e jogar um dado. Então, eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, logo eles são um evento mais elaborado, um evento complexo, certo? Combinação de 2 ou 3 simples. Mas o que isso afeta no nosso cálculo? Veja bem. Vou pegar um exemplo. Qual a probabilidade de retirar 2 figuras no baralho convencional? Aquele com 52 cartas. Bom, vamos pensar. Eu tenho essas 12 cartas aqui que são figuras, certo? Aí, digamos o seguinte, eu vou tirar 2 cartas do baralho, eu quero primeiro ver assim, qual a probabilidade de eu tirar a primeira carta, uma figura. A gente já viu isso, que é 12 sobre 52. Eu tenho 12 cartas e o baralho tem 52. Então, isso é a probabilidade de tirar uma carta, na primeira vez, tirar já uma figura. E eu tirar a segunda carta, isso aqui vira 11 sobre 51. Por quê? Porque eu já tirei uma carta. Digamos que eu tenha tirado essa cartinha aqui, então agora não tenho mais 12 figuras, eu tenho apenas 11 figuras. Além disso, o meu baralho também já não tem mais 52 cartas, porque eu tirei uma delas. E ele tem 51 cartas. Então, a gente faz isso aqui porque a segunda carta é uma dependente da primeira. Dependendo do que sair na primeira carta, isso vai mudar a forma como eu enxergo a segunda. Então já não é tão simples aqui analisar a probabilidade de ter 2 cartas que são figuras nesse caso. Eu consigo analisar uma de cada vez, mas como é que eu analiso o evento em si? Bom, para analisar um evento como esse, eu vou usar uma formulinha. P de A vezes P de B, onde A é um dos eventos, que é tirar a primeira carta, e B é tirar a segunda carta, por exemplo. Então, evento A sair, figura na primeira carta, evento B sair, figura na segunda carta. O P de A eu já calculei, que é 12 sobre 52, 12 figuras, num baralho com 52. E o P de B, eu estou assumindo, por isso que a gente chama de dependente, estou assumindo que eu tirei uma figura no primeiro baralho, na primeira carta. Aí eu tenho só 11 figuras agora e 51 no baralho. Bom, o cálculo é bem simples, né? P de A vezes P de B,
12 sobre 52 vezes 11 sobre 51. Multiplicação de fração vai dar essa fraçãozona bem grande aqui, né? 132 sobre 2.652. E aí você pode se perguntar de onde vêm esses dois números aqui, né? Será que eles ainda cumprem aquela primeira fórmula lá de trás? Cumpre sim, tá? É difícil entender agora porque a gente precisa ver uma coisa chamada princípio fundamental da contagem, o PFC, que é o que justifica esses dois númerozinhos aqui. Por exemplo, esse 2.652, ele é o número de maneiras diferentes que eu posso tirar duas cartas do baralho, certo? Todas as combinações possíveis que eu tenho para fazer essa retirada. Então, eu penso que esse 132 deve ser o número de combinações onde são duas figuras, certo? Mas, qualquer coisa, procura lá um pouquinho mais sobre o princípio fundamental da contagem, PFC, para entender melhor essa ideia. Seguindo, vamos ver outro evento dependente. Qual a probabilidade de obter soma 8 ao lançar dois dados? Muito bem, vou lançar um dado. Se sair o número 1 num dado, eu já sei que não há nenhuma possibilidade para o segundo dado que some 8. Porque o máximo que o dado pode chegar é 6. Então a maior soma seria 7. Isso faz com que eu não tenha nenhuma possibilidade onde eu tenha 1 como um dos dados. Mas se sair o número 2, não, se sair o número 2, eu necessariamente preciso do número 6 no segundo dado. E assim a gente vai contar uma possibilidade com o número 2. Se sair o número 3, eu vou ter uma possibilidade, que é com o número 5. E assim a gente pode pensar, o 4 no primeiro dado precisa de 4 no segundo dado. Mais uma possibilidade. Sair 5 no primeiro dado, preciso do 3 no segundo dado. E, por fim, se sair 6 no primeiro dado, eu precisarei do 2 no segundo dado. Então veja como o segundo dado depende do primeiro. Só que essa dependência não é tanto presa a possibilidades diferentes do dado, como mais a ver com a questão de somar os dados, né? Então eu tenho que ter a soma correta, digamos assim. E isso é a nossa influência. Mas se eu contar aqui ao todo, eu consegui ver 5 possibilidades. 5 possibilidades que é do 2 até o 6 no primeiro dado e as suas seus respectivos pares. Então eu vou pensar da seguinte maneira. Aqui estão as minhas combinações, né? Primeiro dado, eu tenho 5 possibilidades, do 2 até o 6. O segundo dado é uma possibilidade para cada um do primeiro. Então você quer dizer que é 1 sobre 6, certo? Então se sair o número 2 aqui, por exemplo, eu sei que só tem uma opção que vai ser viável para a soma da 8. Se sair o número 5, só tem uma opção, que é o número 3, para o segundo dado. E assim sucessivamente. No fim, essa combinaçãozinha que eu tenho que fazer. 5 sextos vezes 1 sexto, 5 sobre 36. De novo, esses dois números aqui, o 5 dá para a gente perceber no conjuntinho, né? Eu tenho 5 pares aqui. O 36 é a quantidade possível de pares que eu poderia fazer de dois dados dessa maneira aqui. Então, você pode calcular isso usando, de novo, PFC. Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Até mais!